Fala aí, galera do Se Liga. O nosso convidado de hoje pode-se dizer que ele tem múltiplas funções. Fabiano Veloso. Quem conhece? De repente você pode até conhecer pelo seu nome artístico, Ravengar. Entra aí, Ravengar. Seja muito bem-vindo ao Se Liga. Beleza, tudo bem? Tudo. Sente-se, por favor. Nossa produção deixou aqui um vinhozinho para você se sentir mais à vontade. Muito obrigado. Tá? Por que Ravengar? Esse nome aconteceu nos anos 80, tinha uma novela, acho que era Que Rei Sou Eu, e tinha um personagem, era um bruxo. Né? E não sei por que cargas d'água me comparavam a ele. Por que será, hein? Ele tinha mais era cabelo, né? Eu era muito cabeludo na época. Agora eu tô ficando careca, mas eu era bem cabeludo. Eu era um ser extravagante e parecia, né? Pra mim é uma honra porque quem fazia esse personagem era o Abujan. Uhum. E eu acabei adotando o nome. Hoje você não é mais extravagante. Eu acho que a extravagância faz parte eu acho que eu continuo. Eu me acho excêntrico. Uhum. Seria essa a palavra. Ravengar, ele é ator, escritor, pode-se dizer, né? Trabalha com o meio ambiente, faz uma capacitação ambiental, né? Com crianças e jovens e adultos também, creio eu, né? Então a gente vai falar de tudo um pouquinho. Tá bom. Vamos começar como surgiu a confecção na sua vida. Porque você que produz o seu look, né? Mostra aí pro pessoal, dá uma levantadinha, mostra pro pessoal, explica como foi confeccionado, qual é o material. Não, essa camisa, isso aqui é uma brincadeira, né? Isso aqui surgiu uma exposição que eu fiz, uma exposição de arte, né? Isso aqui é uma homenagem a uma artista chamada Annabella Geiger. Eu fui aluno dela. E durante o trabalho lá como aluno, tal, nas nossas pesquisas, haviam outros pesquisadores e tal, e eles falavam muito na arte francesa, no Art Deco e no Art Nouveau. Então eu no meio dessa conversa entre o Art Deco e o Art Nouveau, eu risquei o quê? Art Deco e Art Nouveau. Você sabe o significado? Foram movimentos de arte da França, de Paris. Então eu me enquadrei entre o Art Deco e o Art Nouveau e criei o Arcabouço. É uma brincadeira brasileira, né? Pra você entenderão bem, né, galera? O Arcabouço seria você usar o material disponível. E essa camisa aqui, se você puder observar, ela é feita de saco. Eu achei que o arcabouço significava que acabou. Arcabouço muda. Por exemplo, isso aqui já foi um saco. Ele arcabou. A era de saco, ele virou essa camisa. No caso, esse aí é aquele tipo de saco que o pessoal vende hoje em dia para fazer pano de prato, essas coisas assim. Muito legal. E eu reparei que está escrito aí atrás, muda. O que significa o muda? Então, eu sou voluntário de um projeto de extensão da UFRJ, chamado Muda, né, mas ele tem um contexto. O Muda, o UFRJ é Mutirão de Agroecologia. E esse muda aqui, ele tem um outro significado. Eu trabalho com reaproveitamento de resíduos orgânicos. Eu crio uma fórmula, um substrato, à base de capim, grama podada e folha de amendoeira. E esse muda significa movimento urbano de alimentação. Seria o gerenciamento de resíduos orgânicos para a fabricação de hortas urbanas. No caso, é o NPK ou não? Sim. O NPK significa nitrogênio, fósforo e potássio. Só que os nutrientes contidos nessa mistura, eles vão além do nitrogênio, fósforo e potássio, entendeu? Se você fizer uma análise, você vai ter ali uma gama de nutrientes muito maior do que o nitrogênio, fósforo e potássio. No caso, o NPK, quais são os componentes que você utiliza para produzir? Porque de repente a galera em casa se interessa e quer fazer também. É fácil fazer? É difícil? É fácil. Se você misturar, né, chama-se serrapilheira. Eu trouxe a metodologia indígena, ancestral, para o meio urbano, seria isso. Lá na floresta, tudo que cai na floresta, os galhos que caem da árvore, formam um material chamado serrapilheira. Esta serrapilheira, sozinha, ela vai se transformar em uma adubação verde. Então,
você pode utilizar essa técnica no centro da cidade, usando galhos, folhas que caem, né? E o fato de você deixar elas armazenadas sozinha, ela já vai se tornar adubação verde. No meu caso, eu dou eu aumento esse procedimento usando uma metodologia para acelerar essa decomposição. E qual seria essa metodologia? O segredo está na mistura entre a grama, a folha de amendoeira, a folha de mamona e a quantidade de água que você coloca. Tá? O segredo, inclusive o segredo da nossa saúde, ele está entre o que você come, né? E entre as temperaturas que você... Quando você eleva muito a temperatura, o organismo ele começa a se decompor. Inclusive o nosso, né? Se você ficar num ambiente muito quente, você vê que a temperatura mais fria ela vai conservar. Então você vai regulando em relação à quantidade de água, a quantidade de iluminação solar, para decompor algum tipo de material. Entendi. Mas assim, tem aquele pulo do gato que você pode dizer assim para o pessoal: olha só, faz isso que vai dar muito mais certo do que você ir pelo outro caminho. Com certeza, né? Eu costumo dizer para os alunos lá que eu coloco esse material na água, principalmente as folhas de amendoeira, né? E você se dedicar. O pulo do gato é você se dedicar. No meu caso, eu me dedico, eu trabalho com as mãos, eu dou minhas células ali. Né? Eu literalmente dou o meu corpo quando eu estou cuidando de uma planta. Se você for macerar uma folha com as mãos, vai uma quantidade sua de células. Então o seu DNA está ali, a sua energia está contida ali. Então eu costumo falar para a planta assim, eu te alimento com o meu ser. Porque na verdade quando você está macerando uma folha é como se fosse uma esfoliação, né? Exatamente. Então no caso você está alimentando a planta antes de comê-la, assim, se for uma alface, por exemplo, sim. você antes está se doando, você está doando seu corpo para ela. Então ela passa a ser você, um pouco de você. Então é uma troca. Existem também algumas questões, algumas pessoas antigas dizem que quando você está ali cuidando das suas plantas, cultivando, você conversar com as plantas funciona. Isso é mito? Ou é realidade? Isso já foi provado cientificamente, já teve uma pesquisa provando. Quando você conversa, se você conversar com um copo de água, por exemplo, e você fala bem, né, com essa água que você, antes de beber, você é uma água maravilhosa, você é incrível, aquela água vai ter uma energia, isso foi filmado, eu não sei exatamente dizer o nome agora, dessa técnica, mas foi comprovado cientificamente que se você falar de forma agressiva para um copo d'água, ele vai ter um outro tom de cor ali. Então a energia ela pode se expandir através do que você fala. Então isso funciona com um copo d'água, isso vai funcionar com uma planta. Se você se refere à planta com alegria, com felicidade, com certeza é uma forma de alimentá-la, né, com o seu amor. Isso funciona assim, de fato. E como você trabalha com plantas, né, há muito tempo, né? Muito tempo. Sua casa deve ser um verdadeiro paraíso, né? Já foi mais. Eu tenho viajado muito. A minha casa era um bioma, né? Era todos os cômodos, mas pelo fato de eu estar hoje viajando muito, né? Eu moro os meus pais já estão com uma certa idade, então era muito trabalho. Eu resolvi levar uma parte dessas plantas para onde fica hoje o meu projeto, que é na UFRJ. Além de ensinar essa questão dos nutrientes que você pode estar produzindo para colocar em suas plantas, você também trabalha com reflorestamento ou não? Só mesmo essa questão mesmo de ensinar o que você pode fazer, o que você pode utilizar para as suas plantas crescerem mais bonitas, mais viçosas. Ou você pega essa turma que você trabalha, hoje nós vamos fazer um reflorestamento em tal lugar que está necessitando. Trabalhamos sim. Além desse projeto do Muda, que significa
no caso, esse que eu desenvolvo, o movimento urbano de alimentação, e o MUDA, da UFRJ, que nós chamamos de MUDA-Mãe, existe a rede de agroecologia. Então, na rede de agroecologia, é feito um trabalho, sim, de recuperação de áreas. Então, existem vivências, você viaja e fica em sítios. Então, existe esse trabalho. Esse trabalho, ele não é levado, por exemplo, eu tenho uma turma de alunos em Vila Kennedy, eles não foram ainda uma vivência dessa. O trabalho com eles é feito, um trabalho urbano, com foco em hortaliças, em plantas para alimentação, nesse caso. Mas a rede de agroecologia, ela vai trabalhar com todo tipo de questões ambientais, não só com reflorestamento, mas como recuperação, além de recuperação de áreas degradadas, trabalha-se também com recuperação de material sólido, material orgânico, fossas. Nós trabalhamos com resíduos eletrônicos, tudo ligado à área ambiental. A rede de agroecologia ela vai ter uma função. E aproveitando que você falou dessa parte dos vegetais, né, digamos assim, existem flores que elas são comestíveis. Existem flores também que servem para fazer chá. Me cite uma flor comestível e uma flor que a gente pode fazer o chá. Você não está querendo falar de chás perigosos, né? Não. Existem flores que você pode se alimentar, né, com elas, normalmente e tal. Existem plantas alucinógenas. Sim, também. a trombeta é uma, né? Isso. Né? Ela foi muito consumida nos anos 70, né? As pessoas costumavam utilizar. Né? Eu aconselho não fazer isso nunca, porque é uma coisa muito perigosa. Sim. Né? Na natureza existem plantas que elas podem ser prejudiciais, na verdade, né? Não, o consumo pode ser fatal. Exato. Você pode consumir aquilo ali e vira óbito. Então não é aconselhável você estar utilizando isso. As plantas alucinógenas, elas foram utilizadas por índios, os índios mexicanos, tribos que faziam isso para uma conotação de elevação espiritual. É um contexto completamente diferente do nosso, de simplesmente você usar. E no caso, essas plantas a gente pode dizer que são como as drogas ilícitas, que não é legal usar, né? Porque isso é prejudicial à saúde. Olha só, as plantas elas têm uma conotação assim, elas são curativas. Tudo que você consome da natureza, ela vem a ser curativa. Né? Mas não em excesso. Não em excesso. Existem drogas da natureza, né? Existem plantas que o seu consumo pode ser fatal. Né? Existem plantas que elas têm um poder tão forte que são capazes de curar doenças como o câncer, por exemplo. Né? Como a diabetes. Isso, comprovadamente, existem plantas que elas descem, né? Assim, é imediato. Para diabetes usam muito pata de vaca, né? Moringa oleífera é a planta da vez. É a planta da vez agora. Ela comprovadamente, né? Nós já tivemos a oportunidade de dar essa planta para pessoas que fazem a medição. Minha mãe foi um exemplo. A minha mãe, ela mede o nível de açúcar diariamente. Então ela constatou ali no aparelhinho que ao tomar esse chá, o nível de açúcar descia. E o chá de hibisco? O chá de hibisco ele é curativo, é uma planta curativa, é uma planta que não tem assim nenhuma contraindicação. Né? Eu indicaria para você servir sem medo. Né? Existem plantas que eu não vou indicar, apesar de elas serem boas. O exemplo de uma é o mulungu. O mulungu é um calmante, mas ele pode descer demais a pressão da pessoa. Então eu não indico essa planta, porque eu tenho medo da ação que ela vai exercer em cima de uma pessoa. Você tem que saber exatamente qual o nível de pressão que a pessoa tem para poder... Já o hibisco não. O hibisco, pelo que eu saiba, eu nunca vi nenhuma pessoa ter nenhum tipo de reação. Assim, então já falamos de plantas para fazer chá. E as flores que podem ser comidas, que elas são comestíveis, que a gente bota lá numa saladinha,
que para mim ainda é estranho. Não, Confesso. olha só, Pra mim eu tenho comer trabalhado, uma florzinha. eu tenho trabalhado hoje existe uma flor magnífica que é comestível, são de várias cores, laranja, amarelo. Né? Eu tenho trabalhado muito com 11 horas, né? Eu comecei a trabalhar com 11 horas quando as minhas oficinas de meio ambiente tinham um foco para trabalhar com criança, né? Com criança. A 11 horas ela abre a flor mesmo antes de enraizar. Você cortando uma estaquinha de 11 horas e plantando, aí você fala, você está vendo ali o botão, né? Um botãozinho está ali. Então você fala para a pessoa ou para a criança, ó, é só você molhar que vai dar uma flor dessa semana. Você pode falar porque você está vendo a flor. Né? Então, por esse fato de dar certo em 100%, eu comecei a trabalhar com 11 horas e ela é comestível. Então você fazia uma salada, por exemplo, digamos que eu vou fazer um prato à base de chaia, que tem um verde assim muito forte, muito exuberante. Então você fazia uma salada de chaia e enfeitar com as pétalas de 11 horas amarelo, você vai ter um prato verde amarelo nacional, vai ficar belíssimo. Eu acho que vale a pena você experimentar. Eu não sabia que 11 horas é comestível. Não são todas, né? É que tem a florzinha a chata, né? Chamada também de Terezinha. Aquela é comestível. A outra que parece com alecrim, a outra que parece com alecrim, aquela não é comestível. Gente, e o que é essa salada que você falou? Eu não conheço. Então, a chaia é uma planta também que ela é muito consumida pelos índios, né? Os índios da América Central. E hoje, dentro do meio de agroecologia, ela vem sendo bem difundida. Né? E ela tem um poder de nutricional 4 vezes mais forte que o espinafre. É que assim, índio come de tudo, né? Nós é que somos cheios de frescura. O índio come bem, né? Nós comemos mal. Isso né? Então vamos lá, eu fiquei muito curioso com essa questão da 11 horas, ou Terezinha, né? Porque muita gente não compreende, acha que tem uma diferença muito grande entre 11 horas e Terezinha. Mas afinal de contas, por que deram o nome de Terezinha? Não faço a menor ideia. E por que 11 horas se ela nunca abre 11 horas? 11 horas sim, a 11 horas, ela abre às 11 horas. Não, tem umas que são antecipadas, abre antes. Hoje nós demos uma reviravolta no clima, né? O ser humano. Então ela vem abrindo de uns tempos para cá um pouco mais cedo. Mas eu me lembro quando eu era criança que ela abria exatamente às 11 horas. Então, na verdade, ela se adapta exatamente ao tempo, né? Horário de verão, temperatura, essas muito, coisas. Ela gosta muito de calor. Então, assim, eu ouvi dizer que a Terezinha, você acabou de dizer agora, né, que ela ficaria maravilhosa. Mas só amarela na salada ou as outras cores também? Não, tem amarelo, branca, rosa. Rosa tem. Ela tem de várias cores. Sim, várias todas as cores, várias, então. várias. Essa aqui é abertinha, isso, né? Isso. Inclusive ela tem composta, que é tipo um cravo, ela é bem cheia, e tem a simples. Isso. Que é assim, tipo mais abertinha como uma margarida. Sim. Essa é a que pode colocar na salada. A que pode comer. Pode. Entenderam, né, galera? Aquela que tem 5 pétalas, 6, é a que a gente pode botar na salada. Façam, depois me digam se tá bom, tá? Depois que vocês fizerem eu provo. Mas ela pode ser utilizada em mais alguma coisa ou só mesmo na salada? Não, você pode fazer um suco também com ela, um suco detox, né? É possível. Que elimina todas as toxinas do corpo para quem quer perder aquela gordurinha, né? Uma faxina no corpo. É muito interessante. Inclusive, essa planta que eu falei para você, a chaia, que você pode fazer salada com ela, né? Que ela tem um poder nutricional 4 vezes mais forte que o espinafre. Né? Se vocês procurarem dar uma estudada sobre isso aí, é bem interessante. A chaia. Ela para ser feita a salada com ela, precisa você cozinhar, tipo a couve. Você cozinha e depois você vai dar uma refogada nela com alho. Aí ela fica com um verde espetacular. Né? Ou você pode comê-la crua, sem precisar cozinhar. Você pode bater ela com limão. Tipo limonada. Você sabe como faz a limonada suíça? Sim. Com casca e tudo. Você prepara a limonada suíça e coloca a chaia, umas folhas de chaia. Geralmente, quando eu vou dar uma palestra, eu faço suco de chaia, para as pessoas consumirem, e é um suco detox, com alto poder de limpeza.
do corpo. Então, assim, ensina aqui pra galera rapidamente como é que faz um suco detox. Você pega um limão, tira a parte de cima, né? Quem sabe fazer uma caipirinha ou uma limonada suíça sabe que tem que tirar a parte de cima do limão, a parte de baixo e o miolo. Aquele miolo é que deixa o amargo. Então aquilo ali você precisa retirar. Você vai cortar o limão um pouco de lado e você vai cortando ele e deixa aquele centro e separa. Aquela partezinha branca. Não vai no suco, aquilo ali. Você parte o limão, coloca ele com um limão para 2 folhas de chaia. Mas aí essa partezinha branca já pode ficar de lado para depois você preparar aqueles nutrientes para as plantas, né? Exatamente. No caso do limão, os cítricos, né? Nós trabalhamos lá também com compostagem. Tá? Tudo pode ir para a composteira. Todo tipo de alimento, inclusive os alimentos cozidos. Né? Já, por exemplo, quem trabalha com minhocário, aí você não coloca o limão no minhocário. Porque as minhocas, elas não gostam muito de cítricos. Tá. Então tem que ter essa questão. Essa noção. Minhocário, você não joga o cítrico. Minhoca não gosta de limão. Essa é a verdade. Ela não bebe a caipirinha. Então, voltando lá para o suco detox, você cortou a parte de cima, cortou a parte de baixo, cortou ali no meio, tirou lá aquela partezinha branca, que é o que une as bandas do limão, tirou, e aí? Você coloca a chaia, bate no liquidificador e você vai ter um suco com a coloração verde. Magnífico, magnífica cor. E às 11 horas pode entrar nesse? Pode entrar também. E o que mais? Mais alguma coisa ou só esses 3 está ótimo? Não, o suco detox existe de várias formas. Você pode fazer com couve, você pode... Geralmente as pessoas também usam maçã verde. É porque se de repente a pessoa não achar a chaia, tem a couve. Tem a couve. Né? Tem uma dica também, assim, se você... Para você não ficar bebendo algo verde todos os dias, uma dica para você ter uma coloração na sua mesa é você usar, por exemplo, acerola. Você pode usar as folhas de beterraba, por exemplo. Geralmente você não compra. Você já ouviu falar em folha de beterraba? Ninguém compra folha de beterraba. Não. Ninguém compra folha de cenoura. Não. Mas elas são comestíveis. Você pode fazer tanto salada como suco detox com essas folhas. Elas têm um poder nutricional. A folha da beterraba, dizem, eu não sou nutricionista, mas alguns eu já ouvi falar que ela tem um poder nutricional maior do que a própria beterraba. Então, galera, corre lá naquele sacolão ali perto da sua casa, peça para eles as folhas de beterraba, as folhas de cenoura e vai lá preparar seu suco detox. Ou planta em casa, né? Exatamente. Se você for à oficina do Ravengar, você vai começar a ter a sua hortinha em casa. A proposta é essa. Então... É você ter a sua própria horta em casa, que você está cuidando dela e ela tá livre de defensivos. Mas se eles forem lá na hortinha do Ravengar, eles vão conseguir de graça ou vão pagar um precinho camarada porque são espectadores do Se Liga? Então, olha só, nós temos uma horta coletiva lá na UFRJ. Várias hortas coletivas, né, lá. Tem o espaço onde eu trabalho, que é no Grêmio. Tem outros espaços lá, que é a Goves, ao pé da Letras, no Geomata, no Corpo de Bombeiro. Nós temos várias hortas espalhadas pelo fundão. Essa semana eu começo a trabalhar com os aposentados que são ligados ao Cinto Ferro. Então, mais uma hortinha. Então, geralmente, quem está trabalhando, quem está tendo as aulas, essas pessoas vão consumir dessa horta. Né? Aí eu convido, quem quiser fazer parte, é só chegar lá, vai aprender, vai estar participando da horta e obviamente vai colher. No finalzinho do programa, no finalzinho dessa entrevista, o Ravengar vai deixar os contatos para quem tiver interesse, ok? Então, assim, já aprendemos aqui o suco detox, aprendemos que a Terezinha, ou 11 horas, ela tem seus nutrientes, ela pode ser comestível, pode entrar lá no suquinho. Mas vamos falar um pouco sobre a sua veia artística. Ator, escritor, como surgiu isso na sua vida? Fora que você também faz cenário, né? É cenógrafo e entre outras coisas, porque se a gente ficar listando aqui, não sai daqui hoje, né? Então conta um pouco, assim, resumidamente, como surgiu isso tudo na sua vida.
Então, eu bem jovem, né, comecei, tanto a área de meio ambiente, eu viajava e acampava, aquela coisa do montanhismo, do mochileiro, né, de recolher copos, né, Você tem na cara mata. mesmo de mochileiro mesmo. Isso, né? eu me lembro, eu adolescente fazia isso, né? E assim, havia um grupo já naquela época que já havia uma consciência, né, de retirar dos outros, né? A gente ficava catando as coisas que outras pessoas, nós não fazíamos isso e ficávamos indignados. Você frequenta uma cachoeira virgem, né? Assim, aí você vai dar de cara com um copo descartável ali, isso é desagradável. Então, isso eu trago, né, desde a adolescência também, essa prática. E no caso de arte, eu comecei a trabalhar na área de cenários, né, já, ainda adolescente, fazendo cenário, fazendo feira, congresso. Eu fiz muitos anos a Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercado, entre outras feiras no Rio Centro e em São Paulo. Quer dizer, eu tive uma escola prática, né, na realidade. Eu não cursei, eu não fui fazer um curso de cenografia, né? Eu aprendi meio que na prática mesmo. Foi tudo ali, foi empírico. viu, Isso. se interessou, quis colocar a mão e começar a aprender. Isso. É a vivência, né? Era uma vivência, né? E era um trabalho assim que é bem diferente. Não é um trabalho assim que, assim, nós não éramos empregados de ninguém, né? Nós trabalhávamos por conta própria, né? E havia uma rede, assim, eram pintores, carpinteiros, pessoal de elétrica. Então, quando tinha uma feira, um ligava para o outro e havia um grupo confiável, que era sempre chamado. Então, quem cumpria os horários, quem fazia o trabalho na íntegra, estava sempre no trabalho. Então, eu vivi nesse meio. Quer dizer, a minha escola de arte, ela vem percorrer por feiras né, esses trabalhos no Rio Centro. E eu fui jogado no palco por acaso. Eu escrevi um espetáculo de teatro, então eu procurei uma companhia, né, do Heraldo Deli, na época, para executar um texto. E ele nem me ouviu, ele estava ensaiando uma peça do Bruxo Caçador de Esmeraldas, aí ele não me deu a mínima pro meu texto que eu queria fazer e tal. Acho que ele, quando me viu, ele achou que ele me colocou no palco lá e me colocou para fazer um exercício. Ele me enganou. Ele falou, tá, tudo bem, depois a gente fala sobre o seu texto, mas agora sobe ali. Aí ele me colocou, eu meio que fui assim, meio que enganado, sabe? Eu subi no palco, aí comecei a fazer exercício com os atores, que ele tinha uma companhia e tal, aí ele foi marcando outro exercício. E deduzindo, eu acho que ele colocou você para fazer o bruxo. Isso. Aí eu não tinha um planejamento de ser ator. Quando eu vi, eu já estava no espetáculo. E criou gosto. Você sabe como ator que isso aqui é viciante, né? Exato. Pisou, já era. E você fez, além do Bruxo Caçador de Esmeraldas, esse ano você fez pela 3ª vez Paixão de Cristo, né? Você fez Gaiola das Loucas pela Cia Duarte. E quantos espetáculos mais você já fez? Eu não lembro não. Assim, eu não. Muitos? Fiz muitos. Com a Cia Duarte eu fiz vários. Eu não tenho, assim, pela Cia Duarte, fiz o Alto da Compadecida. Para mim foi um presentaço, né? Fazer o Alto, para mim, eu acho, assim, um dos textos mais ricos, né, nosso, nacional. Teve uma coisa muito engraçada, né? O ator ele geralmente usa 75% personagem e 25% para ele sair, né, daquele personagem. Eu costumo ultrapassar isso, sabe? Eu gosto de 90%, eu gosto de me transformar no personagem. Então eu me transformei no Padre João, né? E nós combinamos na companhia que o Padre João, ele era apaixonado por vinho, ele tinha uma certa paixão pelo vinho da missa. Então eu criei aquela coisa no ensaio de ficar orando e olhava para o vinho, orando e olhando, e criamos isso, né? Tanto eu quanto o bispo. O bispo também bebia o vinho do padre. E fizemos essa brincadeira com o vinho. E o diretor me deu uma zoada, né? Eu fiz isso durante o ensaio, bebendo vinho. E chegou no dia da peça, eu lá orando, incorporado lá no padre, pensando no vinho, né? E quando fui lá beber o vinho, né, tinha uma fala, minha deixa pro bispo entrar. Quando eu dei um gole, eu peguei a taça de vinho, dei aquele gole.
Eis que não era vinho, né, cara? Era uma fantaúva, né? Ninguém merece, né, cara? Eu tive vontade ali de xingar o diretor em cena. Eu saí do personagem. Eu saí do personagem, olhei pra taça, assim, sabe? Com uma revolta. Cara, e o texto sumiu, né? Foi uma questão de segundos, né? E o ator que tá pra entrar em cena, que já tá, a gente é um ping-pong, né? Uhum. Ah, você sabe disso. Sim, sim. E aí eu me liguei que, pô, eu tava em cena e tal, e aí eu voltei, né? Voltei, aí dei a minha fala. Só que o ator que tá lá, o ator percebeu que tinha acontecido alguma coisa, né? Ele falou, pô, ele esqueceu o texto, né? Isso foi uma pilantragem do diretor. Botar fantaúva é brincadeira, né, cara? Meses de trabalho lá, você concentrado no vinho e o cara vai te... Antes tivesse sido a Fanta o tempo todo, né? Brincadeira, né? E além desses, tem algum outro espetáculo que tenha marcado bastante a sua trajetória, essa sua carreira teatral? Olha, eu gostei muito de fazer esquetes, né? Eu fiz um trabalho no Madureira Shopping. Na época não se chamava esquete, né? Eu ia lá para entreter as pessoas, né? No final de tarde. E era um trabalho solo, né? Você sozinho ali, num bar, para assim, chamar a atenção das pessoas num bar. Ali foi uma escola, assim, eu achei bem interessante esse trabalho também, né? E o trabalho de rua, eu acho que assim, o ator no palco ele está protegido ali, né? Ele está acima das pessoas. Sim. Eu acho que você ir para a rua, o mambembe, né? Eu gosto muito disso, de estar lá no meio das pessoas, né? A Cia Duarte, ela levou o Autocompadecida para dentro de uma favela em Vila Kennedy, na Vila Metral, né? E não havia palco. Né? O palco era muito baixinho, nós estávamos em contato direto ali com as crianças. Eu acho que isso é muito gratificante. Você ter esse contato direto, você está tocando ali nas pessoas, você está atuando no meio das pessoas. Isso eu acho muito. Eu acho que um ator, ele pode, não estou dizendo que tem que ser obrigatório você fazer. Mas o teatro mambembe, o teatro de rua, você ir e ter esse contato direto com as pessoas ali, cara a cara, eu acho que vale a pena você investigar isso. E ainda voltado para a arte, só que unindo com o seu trabalho, com o meio ambiente, você escreveu um curta. Isso. É isso? Se eu não estou enganado, você escreveu curta que se chama... Não, eu lancei um livro, né, mas na realidade é um livro chamado Árvores e Meninos, que é o diálogo entre o ser humano, né, e a natureza. Né, E como as pessoas fazem para conseguir esse livro? Olha, eu fiz esse lançamento porque eu passei num edital lá em 2011, mas ele na realidade, eu não me vejo, as pessoas me chamam, você é um escritor. Né, eu escrevo poesias, mas... esse texto ele foi escrito para virar um filme, né? E quer dizer, eu acabei lançando ele como livro por conta de um edital, né? Ele saiu no formato de livro, né? Isso aconteceu, mas eu ainda tenho, né, uma vontade de transformar isso em cinema, né, esse texto. Mas o curta que você gravou, ele estava, eu acho, se eu não me engano, de acordo com algumas informações, ele falava sobre essa questão do NPK, misturas, não teve um assim? Tá, eu fiz sim, não, eu fiz um curta, né, com a Cia Duarte, isso. Aliás, esse curta eu não sei se ele tá, se existe, né, nós gravamos e tal. Era uma história mesmo, né, das crianças, as crianças, e eu gravei com os meninos que fazem a minha aula na rua, né? Um tinha o nome de Nico, o NPK era Nico, Pedro e tinha, era Cássia, né? Era NPK, e eles pichavam a minha calçada com NPK. Aí eu, no curta, né, eu ia na escola reclamar das crianças, e em vez de dar uma bronca, eu combinei com a diretora que mandasse eles fazer a aula comigo para começar a trabalhar com reaproveitamento de resíduos. Inclusive esse filme teve a participação de Lúcia Andrade, né, que ela foi presidente da ANERJ, Associação de Nutrição. Por acaso, isso acho que nem foi combinado, no dia que a companhia foi filmar a cena comigo,
E eu estava tendo uma reunião com ela e convidei para ela participar. Seria muito interessante a gente recuperar esse curto. Eu fiz outros também. Eu fiz uns trabalhos com a Negra Filmes, né, com uma produtora de cinema. Fiz um curta-metragem com Stênio Garcia. Foi Bob Lester. Ele faz... O Bob Lester é um personagem que ele era bailarino da Carmen Miranda. Eu fiquei muito encantado. Eu trabalhei na produção, sempre, né? Na produção, vendo cenário, vendo luz, vendo fumaça e tal. E eu fiz uma pontinha no filme. Me colocaram lá pra... Não podia ficar de não fora, podia né? ficar de... E quais são os projetos agora para o futuro? Então, eu tenho hoje me dedicado, assim, em tempo quase que integral ao meu trabalho de meio ambiente. Né? Eu tenho 2 projetos de extensão ligados ao FRJ, lá, né? Que é o Movimento Urbano de Alimentação. Um trabalha lá dentro, né? Basicamente, lá com alunos da UFRJ, que é o Ecoponto Muda, e o outro é em Vila Kennedy, que é o Muda VK. Então isso tem me consumido bastante tempo. Eu tenho viajado, tenho dado palestras, né? Estou fazendo parcerias, estamos desenvolvendo projetos em Teresópolis, estou desenvolvendo projetos dentro do Exército, dentro do Corpo de Bombeiros também, né? E lá junto às crianças, né? Hoje está tendo uma consciência muito maior. Quando eu comecei esse trabalho lá atrás, você falava e ninguém dava mínima para o meio ambiente. Hoje não, hoje as pessoas estão buscando uma qualidade de vida. Então, Ravengár, com tudo isso, no meio de tantas coisas que você faz, você também é poeta. Tá, então, eu... Sem justificativa, Ravengár, vamos lá. O que eu quero é que você declame uma poesia pra galera. Então tá bom. Olha ali pra lente da verdade e declame sua poesia. Então tá bom, eu vou falar uma sobre o elemento água, né, que é uma das que eu gosto mais. Né, a parte feminina da natureza. O seu corpo começa a tremer, o coração se acelera sem ver, que os rios do corpo no bom vai e vem carregam um fluido vermelho explosivo, fazendo sua pele beijada do vento trocar umidade sem nenhum lamento, pois água viaja a si mesmo sentindo. Não bate a entrar, nem despede a saída, mas deixa na vida a razão da passagem, pois dessa viagem de bilhões de anos, bem percorrida nos 7 oceanos, nos 30.000 lagos, rios e poças, do peito de moças e olhares felizes, traz nela o registro de 1000 CD-ROMs, que pode ajudá-lo a entender essa vida, que é espremida do gelo ao vapor, que sempre ensinando seu grande valor, se exibe para o homem de várias maneiras, no pingo da chuva, no espelho do lago, em algodões flutuantes colore o espaço, nas ondas dos mares a força do aço, faz estardalhaço ao silêncio da mata, e arranca emoção quando escorre no rosto, e leva em seu gosto choros e sorrisos, e mostra ao homem que mata sua sede e faz dela um ácido útil à vida, que tais emoções não teriam sentido se a gota de orvalho ensina o segredo, que o homem aprenda a alquimia da vida, amando a água, essa existência divina. Lindo. Agora diz pra galera do Se Liga como é que eles fazem para entrar em contato com você, suas redes sociais, algum número de telefone, fala pra eles. Então, o meu Face é Raven, Eles lá, ó. Raven Veloso, e o telefone de contato é 920013289. É isso. E se eles quiserem uma blusa assim igual a sua? Há essa possibilidade? Existe, nós podemos combinar. Ela, na realidade, ela não foi feita para ser comercializada, né? Então, mas isso já é um bom sinal que você pode produzir uma exclusiva. e sortear para a galera do Se Liga. Basta que eles coloquem lá naqueles comentários lá, hashtag volta Ravengár, porque ele voltando, ele vai dar uma aula prática de como produzir
os adubo, NPK, como você vai deixar a sua planta de casa bonita, como você vai deixar a sua Terezinha lá daquele, sabe, bem grande, bem bonita para você colocar ela na saladinha e no suco detox. Correto, Ravengar? Corretíssimo. Vai rolar a blusa? Pode ser. Então, galera, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, tá? Ativar lá as notificações e o mais importante, compartilhem, hein? Compartilhem bastante para que esse nosso canal possa crescer cada vez mais e a gente consiga trazer mais pessoas para serem entrevistadas com assuntos maravilhosos. Ok, galera? Muito obrigado e até a próxima entrevista. Obrigado, Ravengar. Eu que te agradeço.